Kardec também fala sobre família em um outro capítulo, também no mesmo livro, Evangelho segundo o Espiritismo. Está aqui um trecho do capítulo 4, que se chama Nascer de Novo. Kardec diz assim: no espaço, ou seja, no plano espiritual, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações, ditosos ou alegres, né? Por se encontrarem juntos, estes espíritos se buscam uns aos outros. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Quer dizer, o fato de nós estarmos temporariamente aqui na Terra, outros amigos nossos estarem no espaço, estarem no plano espiritual, não nos desune. Muito pelo contrário, todos nós estamos aprendendo, estamos evoluindo, e quanto mais amadurecermos, mais entrelaçados vão ser esses nossos laços. Nós vamos ver, inclusive, mais à frente um exemplo de um outro livro, em que se fala justamente de um espírito que foi para o mundo mais adiantado pelas suas conquistas, né, pela sua maturidade espiritual, mas ele teve uma existência, ou mais uma existência prévia na Terra. E isso não implicou que ele tenha se afastado dos seus entes queridos, dos seus amigos, que ainda ficaram aqui no nosso planeta. Em outro livro, esse de André Luiz, né, pelo espírito André Luiz, trazido para nós pela mediunidade de Chico Xavier, chamado Entre a Terra e o Céu, Clarencio, que é um dos ministros de nosso lar, fala o seguinte: a família espiritual é uma constelação de inteligências, cujos membros estão na Terra e nos céus. Temos constantemente corações que nos devotam estima e se consagram ao nosso bem. Lembrando, então, nessa lição, que nós nunca estamos sozinhos. Mesmo que nós aparentemos estar só nós sempre temos inteligências mais elevadas, mais amadurecidas, que se preocupam conosco, que nos enviam boas inspirações e boas instruções, cabendo a nós, especialmente pela prece, permitir que a nossa audição espiritual sintonize com essas boas mensagens. Isso não tem nada a ver com mediunidade ostensiva. Todos nós somos espíritos, encarnados ou desencarnados, somos espíritos, e nós nos comunicamos uns com os outros através da nossa irradiação mental. Tudo que nós pensamos é irradiado para outros espíritos que pensam numa sintonia parecida, conseguirem ouvir através de uma energia chamada fluido universal. Então é bom nós lembrarmos, nunca estamos sozinhos. Mesmo que estejamos tristes, com o pensamento bom, vamos nos lembrar, sempre tem alguém que pensa na gente com carinho, com vontade de nos ver bem, e vamos tratar de ouvir também essa inspiração boa. Já que a gente treina, volta e meia, fica meio triste, meio chateado, está ouvindo também uma inspiração que não tem a ver com o nosso bem. Vamos tentar ouvir a outra, tentar ouvir a energia que busca a nossa evolução, busca a nossa tranquilidade, a nossa alegria. Isso também parte da nossa família, né? Nossa família espiritual. Falamos aí então sobre família mundial, família universal, né? Uma grande constelação de inteligências. Quer dizer então que a nossa família íntima, o nosso pequeno núcleo, seja consanguíneo ou adotivo, tem menor importância? Vamos tratar de não fazer confusão com isso. É importante nós termos em mente, vimos já a questão 774, do Livro dos Espíritos, em que se fala que o nosso núcleo mais íntimo nos ajuda a treinar para interagirmos com a sociedade. Então, vamos lembrar que a gente não pode jamais pensar que a nossa família consanguínea ou adotiva tem a menor importância do que pensar na família global mundial. A nossa família consanguínea é extremamente importante também, mesmo que a gente tenha altas fontes de desentendimento com ela. Isso é harmonização. Pode levar anos, séculos, milênios, mas a gente vai pouco a pouco aperfeiçoar essa relação. O que nós desejamos fazer de bem ao mundo tem que começar pelo nosso pequeno núcleo íntimo, a começar por nós mesmos, a começar por mim. Se eu não me dou a oportunidade de aprender, de evoluir, de estudar, se eu não gosto de mim, se eu não me perdoo, fico remoendo em remorsos por aquilo que eu fiz de errado, como é que eu vou conseguir aprender a amar os outros? Lembra que nós temos aquele mandamento, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Se eu quero amar o próximo, também tenho que amar a mim mesmo. E isso não é egoísmo, isso é auto-amor. Se eu não tenho capacidade de amar e de respeitar e de gostar de mim mesmo, eu não vou conseguir amar a outras pessoas. Passando essa etapa, conseguindo me amar, me perdoar, me aceitar e buscar me aperfeiçoar, eu irradio isso para o meu pequeno núcleo íntimo, minha família consanguínea, minha família adotiva.
fazendo isso com esse núcleo mais íntimo, eu vou ter estrutura e treino base para estender isso a meus colegas de trabalho, meus colegas de religião, meus vizinhos. E daí eu consigo me qualificar a ir para voos mais altos. Mas não adianta eu querer salvar o mundo se eu não consigo ajudar nem a mim mesmo e nem aos meus familiares. Então, nosso núcleo familiar íntimo é muito importante para essa nossa tarefa. É bom a gente lembrar, a gente não nasce por acidente, não nasce por acaso em nenhum núcleo familiar. Não existe essa de a dona cegonha estava aí voando com a trouxinha no bico, aí pegou turbulência, a trouxinha caiu na casa errada. Vamos deixar essa ideia de lado. Existe um grande, minucioso planejamento reencarnatório do qual nós fazemos parte, eventualmente feito, como nós podemos ver no livro Minha Vida Continua, do André Luiz, feito com 30 anos de antecedência. Então os caras, 30 anos antes de começarem a acontecer as reencarnações daquele núcleo familiar, já organizamos eventos para daí a 30 anos isso acontecer. Isso é que é planejamento de longo prazo, né? Então, nós estamos na família, no lugar que nós precisamos, mesmo que não pareça às vezes. Mesmo que não pareça, então, se tem algo desconfortável, então tem algo que eu preciso aprender lá, de uma vez, para superar essa lição que nos pareça dura naquele instante, né? E a respeito de quem, em momentos de rebeldia, fala aquela famosa eu não pedi para nascer, né? Buscando se desconectar da família em que encarnou. Eu não pedi para nascer, né? O que nós podemos analisar a respeito disso, inclusive fundamentando junto à doutrina espírita? Quando eu pensei nessa frase, eu me lembrei de uma música de um conjunto mineiro chamado Sagrado Coração da Terra, que numa música chamada Manhã dos 33, ele diz que a nossa vida na Terra não é bem uma viagem de férias. Lembrei agora da mensagem que a Luciane deu, falando que a vida aqui na Terra não é um parquinho de diversão para a gente ficar curtindo a vida da idade. A gente veio aqui para aprender, veio aqui para trabalhar, não veio aqui só para curtir. Precisamos de lazer e descanso? É óbvio que sim. Até para nós sermos mais eficazes na nossa tarefa de fazer o bem. Mas quanto mais treinados nós tivermos na tarefa de fazer o bem, mais esse vai ser o nosso prazer. Mas o fato é, nós não viemos aqui para curtir a vida doidada apenas. Não viemos aqui para sofrer tampouco. Viemos aqui para fazer o bem. E fazer o bem nos faz bem. A maioria da humanidade, ainda que não se lembre, pede sim oportunidades para aprender novas lições e para reparar erros passados, ainda que não lembre, né? E mais que isso, se nós não pedimos para nascer, é porque nós ainda não tivemos maturidade espiritual suficiente para isso. Acontece parecido com uma criança quando ainda é bebê. Os pais não ficam negociando com o bebê, escuta, será que é a hora adequada para te alimentar? Não acharia importante agora para mim. O bebê não tem discernimento. Então ele é conduzido naquilo que ele precisa ser feito, né? Ele é conduzido na hora de se alimentar, na hora de tomar banho, na hora de dormir. Da mesma forma, se nós formos imaturos, ainda crianças espirituais, nós temos espíritos devotados ao nosso bem, espíritos protetores, o nosso anjo da guarda, né? Que também nos conduz em processos reencarnatórios para nós irmos aprendendo pouco a pouco as lições necessárias ao nosso amadurecimento. E quando chegarmos a um determinado nível de maturidade espiritual, vamos sim ter condições de pedir. Olha, eu quero aprender essa determinada lição, eu quero me afastar desse tipo de atitude ruim. Então, vamos passar por uma determinada prova, uma determinada experiência aqui na Terra, porque muitas experiências são melhor aprendidas com a nossa restrição da nossa percepção espiritual, estando na matéria mais densa. É como se fosse uma prova sem consulta, né? Eu sei que lá na biblioteca tem um monte de livros e tudo mais, mas eu tenho que fazer a prova porque eu já sei aqui, na minha cabeça. E no nosso caso, cabeça e coração, né? Com os meus pensamentos e sentimentos. Essa é a ideia de nós passarmos por esse tipo de prova, né? Então, ou a gente pediu sim para nascer, ou ainda está louco para poder pedir para nascer, quando nós amadurecermos mais. Para fundamentar essa questão aí de não pedir para nascer, recebi, né, um toque assim, então fundamente essa questão de não pedir para nascer na codificação espírita. Dei uma olhada no livro dos Espíritos, achei pelo menos 10 questões que falam especificamente em pedir para nascer. Elas estão lá nas referências bibliográficas, se quiser anotar, eu vou falar só 3 delas aqui, só 3 exemplos. Primeiro, questão 184, tudo do primeiro livro da codificação, né, livro dos Espíritos. Tem o espírito a faculdade, ou seja, a habilidade, né, de escolher o mundo onde passe a habitar? Resposta: nem sempre.
pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele, e pode obtê-lo se o merecer. Porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau da elevação destes. Estamos vendo aí uma amarração entre conquista, entre mérito, entre maturidade espiritual e liberdade de escolha. Não existe seres privilegiados, não existe nenhum ser que chegou, atalhou o caminho e daí tem mais privilégios dentro da orientação de Deus. Nada disso. Existem espíritos que escolheram fazer trilhar sempre o caminho do bem, e inclusive evoluem, amadurecem mais rápido. Então existe essa amarração entre quanto mais maduro eu sou, mais liberdade de escolha eu tenho. Então, de novo, a escolha está em nós, nas nossas próprias escolhas, né? Continuando, questão 269. Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Resposta: pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir, ou seja, não está certo, né? Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, que sucederá se buscar vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra vida, né, outra oportunidade, que lhe faculte recuperar o tempo perdido. Então, estamos vendo aí uma das finalidades de nós pedirmos uma nova chance, sim. A gente descobre que devia ter feito alguma coisa e não fez, ou o contrário, devia ter evitado fazer alguma coisa e de fato a fez. E aí a nossa própria consciência, que é onde está escrita a lei de Deus, nós vemos isso na questão 621 do Livro dos Espíritos, né? Nossa consciência começa a nos dar o alarme. Olha, vamos aprender de novo, vamos pegar uma nova chance e vamos em frente. Então, mais uma ilustração de que sim, pedimos para nascer. Isso no caso de termos cometido algo que não devíamos ter feito, ou ao contrário, deixado de ter feito alguma coisa que a gente estava programado para fazer. Mas a gente não está aqui na Terra só para reparar erros. Nós não podemos ter essa noção de que a gente está aqui só sofrendo consequência de erros que nós temos feito. A Terra não serve para isso, a Terra é uma escola. A Terra não é um lugar de punição. Nós vemos isso em mais uma questão aqui, 572. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Resposta: ele a pede e ditoso, quer dizer, alegre, se considera se obtém. Então nós estamos vendo aqui que a pessoa não está resgatando nenhuma falha do passado. Nesse caso, ela está querendo aprender algo, está querendo fazer algo de bem para si mesmo, para o seu grupo familiar, ou para a Terra inteira, para toda a população do mundo, né? Tudo isso são missões de pequena ou de maior abrangência, e a pessoa não está fazendo nenhum resgate, ela está vindo para cá para aprender, ou para trazer algo de bom que ela já aprendeu para o nosso planeta, para a nossa humanidade encarnada. E de novo, ele pede para vir. Então são casos em que, ou para aprender algo de novo, ou para refazer algo que não fizemos direito, nós pedimos sim para vir. Resumindo a história, ou a gente pede para nascer, sim senhor, ou a gente está louco para poder amadurecer, para estar aí nos qualificar a sim pedir para nascer. Então, essa é uma leve fundamentação da doutrina espírita a respeito do pedir para nascer. Voltando daí à nossa pergunta, e a família em que encarnamos, nós temos sim a obrigação de investir todo o nosso melhor na nossa família, seja biológica, seja adotiva, porque certamente nós temos muito a aprender e muito bem a fazer a todos esses espíritos que lá fazem parte. A questão é, nós não podemos nos ater apenas à nossa família íntima. Nós fazemos parte de uma enorme família, família das humanidades, não só a família da humanidade da Terra, mas de todos os mundos habitados. Aí nós fazemos referência à quinta e última obra da aplicação espírita, a Gênesis,